Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, te agradecemos por esse dia maravilhoso, mais um presente que o Senhor nos dá para vivermos. Que nós tenhamos sabedoria para viver este dia, para a Tua honra e para a Tua glória, segundo a Tua santa palavra. Abençoa agora o meditar da Tua palavra. Aumenta-nos a fé, a esperança e o amor. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras do Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos 33 a 46, que diz assim, Jesus falando: Escutem outra parábola. Havia um homem, dono de terras, que plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta dela, construiu nela um lagar, edificou uma torre e arrendou a vinha a uns lavradores. Depois ausentou-se do país. Quando chegou o tempo da colheita, o dono da vinha mandou os seus servos aos lavradores, para receber os frutos que cabiam a ele. Mas os lavradores, agarrando os servos, espancaram um, mataram outro e apedrejaram ainda outro. O dono então enviou ainda outros servos em maior número, e os lavradores fizeram a mesma coisa com eles. Por último, o dono da vinha enviou-lhes o seu próprio filho, pensando: o meu filho eles respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e ficar com a herança dele para nós. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o dono da vinha, que fará aqueles lavradores? Eles responderam: fará perecer horrivelmente aqueles malvados e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus perguntou: vocês nunca leram nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que lhe produz os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo esta parábola, entenderam que Jesus falava a respeito deles, e embora quisessem prendê-lo, tinham medo das multidões, porque estas o consideravam como profeta. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, você alguma vez jogou algo fora porque não precisava e depois de um tempo veio a precisar daquilo e não tinha mais? Muitas vezes nós não damos valor a algo, jogamos fora e nos arrependemos depois, não é? Jesus fala em rejeição, falta de valorização e desprezo por parte do povo de Deus do Antigo Testamento, dele como Senhor e Salvador deste povo. Jesus, na verdade, ele quando veio ao mundo, ele frustrou as expectativas do povo de Deus em sua época, pois eles esperavam um salvador social e político, alguém que viesse com poder para libertá-los da escravidão de Roma, alguém que, como Moisés, viria com poder e sinais para acabar com o Império Romano e fundar um reino próspero e eterno para o povo de Deus. Quando viram Jesus, o filho de um carpinteiro, pobre, sem formosura, sem poder, sem riqueza ou glória, se frustraram e negaram que ele era o Salvador. Por isso Jesus diz no texto de hoje, citando o Salmo 118, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isto é a mais importante pedra que segura toda a casa, sobre a qual a casa é edificada e permanece firme.
Você já sabe qual é a pedra, não é? É Cristo. E aí é que entra a história que Jesus contou. Deus, o dono de tudo, fez o mundo lindo, perfeito, pronto para o ser humano viver nele e ser feliz. Colocou o ser humano para cuidar do mundo. E o que o ser humano fez? Deixou Deus de lado e foi fazer a sua própria vontade, praticando o pecado, estragando toda a criação de Deus e trazendo todo o sofrimento, maldade, desgraça e morte sobre toda a criação e sobre ele mesmo e seus descendentes. Mas Deus, por amor, resolveu trazer o ser humano novamente à felicidade de estar sob o cuidado de Deus. Assim, Deus mandou os profetas, que eram como os servos da história, e os lavradores, que eram o povo de Deus do Antigo Testamento. Sabe o que eles fizeram? Bateram, maltrataram e mataram os profetas. Por último, o dono da plantação mandou seu próprio filho Jesus Cristo, e o povo o que fez? Desprezou, pregou na cruz e matou. E aí vem a pergunta de Jesus: quando, pois, vier o dono da plantação, o que fará com aqueles lavradores? E a resposta certa dos líderes do povo: fará perecer horrivelmente aqueles lavradores e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então, os lavradores maus era o povo de Deus do Antigo Testamento, que rejeitou Jesus e o matou. Por isso foram rejeitados por Deus e deixaram de ser o povo de Deus. Os outros lavradores para quem o dono iria entregar a terra somos nós, que hoje cremos em Cristo como nosso Senhor e Salvador e vivemos uma vida santa, bonita e agradável a Deus segundo a sua palavra. Assim, Jesus Cristo é a pedra angular, a pedra mais importante, o fundamento sobre o qual toda a vida pode ser edificada com segurança e felicidade. Ele é o único que traz a salvação, segurança, paz, felicidade para aqueles que creem nele, o aceitam como seu Senhor e Salvador, mas também Jesus Cristo serve como pedra de tropeço, pedra que despedaça e reduz a pó no inferno todos os que o rejeitam, negam e não creem. Nesta história, Jesus quer nos ensinar várias coisas importantes para a nossa vida aqui no mundo. Primeiro, Deus é o Senhor e dono de tudo, inclusive de nós cristãos e de nós pessoas neste mundo. Segundo, que Ele nos empresta tudo o que é dele para nós administrarmos, não conforme a nossa vontade, mas fazendo a vontade de Deus em nossas vidas, usando tudo que Deus nos dá para a sua glória e para a sua honra. Terceiro, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Somente há perdão dos pecados, vida e salvação na fé nele como Senhor e Salvador. Só existe uma pedra angular, principal, que dá salvação, que é Cristo. Quarto, Deus transformou o sofrimento e morte de Cristo na cruz em salvação para todo o que nele crê. Quinto, quem não crê e aceita Jesus como Senhor e Salvador, embora seja amado por Deus, será condenado ao castigo eterno no inferno depois da morte. Sexto, Deus não quer que apenas tenhamos o nome de cristãos, mas que vivamos uma vida comprometida e consagrada com Deus, com a sua palavra, evitando o pecado e servindo a Deus, buscando-o em primeiro lugar na meditação da sua palavra, na oração, no participar da igreja e testemunhando a nossa fé para os outros. Sétimo, um dia todos nós precisaremos ter uma conversa com Deus e prestar contas de nossas vidas. Ele vai nos perguntar sobre os frutos de nossa vida, isto é, de como nós, com a nossa vida, servimos ou não, adoramos ou não a Ele. Provérbios 3, 5 a 10 diz assim: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo.
Não fique pensando que você é sábio. Tema o Senhor e não faça nada que seja errado, pois isso será como um bom remédio para curar as suas feridas e aliviar os seus sofrimentos. Adore a Deus, oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, em primeiro lugar, pedimos perdão porque se muitas vezes não valorizamos o Teu amor em Cristo, muitas vezes não dedicamos tempo à meditação da Tua palavra, oração, à igreja, e muitas vezes pecamos. Perdoa-nos, Senhor. Que nós possamos, com a parábola que Jesus contou hoje, aprendermos a realmente colocarmos a Ti em primeiro lugar em nossas vidas, a Te amarmos acima de todas as coisas e termos a Cristo como a nossa pedra angular, onde as nossas vidas e a vida de nossas famílias estão sendo edificadas. Ó Deus, abençoe este dia em nossas vidas, abençoe os nossos irmãos e irmãs no Rio Grande do Sul, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.